capítulo 6 trata da administração pública em sentido subjetivo. A expressão administração pública, que é utilizada amplamente, ela apresenta diferentes sentidos, diferentes acepções semânticas. De modo genérico, eu poderia utilizar a administração pública em sentido objetivo, e daí então eu estaria me referindo ao conjunto dos bens e direitos necessários ao desempenho da função administrativa. Eu também posso utilizar a expressão administração pública em um enfoque funcional. E daí, então, a administração pública é uma espécie das atividades estatais contraposta à atividade jurisdicional, à atividade legislativa. Mas a administração pública, em sentido subjetivo, se refere à estrutura de pessoas, de sujeitos de direito, de organizações a quem é atribuída a competência administrativa. E, portanto, a administração pública, em sentido subjetivo, é o conjunto das pessoas, dos sujeitos, das estruturas que exercitam a função administrativa. A a administração em sentido subjetivo compreende, portanto, um conjunto de pessoas. Mas esse conjunto de pessoas atua como órgão da administração pública. A administração pública, ela é uma pessoa jurídica, é um conjunto de pessoas jurídicas investidas na função administrativa. E a pessoa jurídica não dispõe de uma existência física real. Ela, portanto, tem de formular e exteriorizar a sua vontade por meio de pessoas físicas. Essas pessoas físicas, de acordo com a teoria do órgão, elas atuam em face da pessoa jurídica, tal como os órgãos atuam em face da própria pessoa física, do próprio ser humano. Ou seja, a administração pública vai produzir a sua vontade, vai exteriorizar a sua vontade por meio das pessoas físicas que atuam como seus órgãos. E então nós temos um conceito extremamente relevante que é o de órgão público. O órgão público é uma organização criada por lei no âmbito de uma pessoa jurídica estatal, composta por uma ou mais pessoas físicas, investida de competência para formar e exteriorizar a vontade de uma pessoa jurídica de direito público, e que não necessita ter personalidade jurídica própria, inclusive para ser titular de posições jurídicas subjetivas. Ou seja, esses órgãos que compõem uma pessoa jurídica pode ser composta por diferentes órgãos, cada um desses órgãos é dotado de uma certa margem de autonomia. Assim, por exemplo, no âmbito do Poder Executivo Federal, eu posso aludir a ministérios, que não são pessoas jurídicas, mas são órgãos do Poder Executivo, e esses ministérios são dotados de uma subjetividade limitada, que significa, inclusive, o poder jurídico para desempenhar em funções específicas, atribuições específicas. O fenômeno da multiplicação dos órgãos vai, dentro da complexidade com que se reveste a atividade administrativa, vai produzindo fenômenos de desconcentração e descentralização dos poderes. A multiplicação dos órgãos, cada qual deles dotado de competências próprias, etc., vai gerando o surgimento de diferentes núcleos de poder, o que importa, inclusive, a redução da concentração do poder. E existem fenômenos de descentralização de poder por meio da criação de órgãos que vão adquirindo a titularidade tão intensa de poderes que são reconhecidos por parte do direito como sendo pessoas jurídicas autônomas. Essa situação, que vai se tornando cada vez mais complexa, conduziu à diferenciação entre administração pública direta e indireta. A administração pública direta, aquela que está prevista na própria Constituição, que é composta basicamente pelos órgãos relacionados à estrutura dos poderes, tal como prevista no âmbito da própria Constituição. Então, nós teremos, no âmbito federal, o Poder Executivo Federal, a Presidência da República e todos os
demais órgãos que atuam conjugadamente. No âmbito da própria administração pública federal, nós temos uma pluralidade de autarquias, que são pessoas jurídicas dotadas de autonomia, mas que integram a administração pública indireta. Também há pessoas jurídicas dotadas de personalidade de direito privado, tal como sociedades estatais, que integram a administração pública indireta e a complexidade da estrutura estatal, das funções estatais, faz com que se multipliquem sujeitos de direito e órgãos com regimes jurídicos distintos, compondo a administração pública nessa acepção subjetiva.